Olá pessoal, nosso vídeo hoje vai ser sobre ações ordinárias e preferenciais. A gente vai falar em essência sobre os direitos que você, ao investir nessas ações, investir em companhias abertas, sociedades anônimas, os direitos e as proteções que vocês têm em lei. Tá? Parece que uma coisa que todo mundo que já investe em ações sabe, mas eu vou contar alguns detalhes aqui que talvez as pessoas não saibam. Então, pessoal, todo mundo sabe a dificuldade que é ser capitalista aqui no Brasil, né? Pegar o seu dinheiro, fazer um investimento, quer dizer, você tem questões trabalhistas, questões tributárias, questões ambientais, é extremamente complicado. E todo mundo sabe também que você, de certa maneira, coloca o seu patrimônio em risco, mesmo o patrimônio pessoal, ainda que você esteja numa limitada, etc. Quantas e quantas vezes vocês já não ouviram falar de gente que teve patrimônio pessoal invadido por um problema que teve na firma, tá certo? Isso acontece. Se as regras para você investir em ações, em empresas de quem você nunca viu a cara, você não sabe quem são os administradores, às vezes nunca foi numa assembleia, a empresa às vezes está em outro país, se as regras fossem as mesmas de uma limitada, etc., você jamais colocaria o seu dinheiro. Se você tivesse risco de eventualmente perder mais do que você investiu, você jamais colocaria o seu dinheiro, né? Então, assim, a lei das sociedades anônimas, que tem leis semelhantes em praticamente todos os países, elas trazem uma enorme vantagem para quem quer investir. Elas dão uma proteção para que você vá só até o limite do investimento que você fez. Você comprou R$1.000 de ações, o máximo que pode acontecer é aqueles R$1.000 virarem pó. Mas assim, se a empresa cometeu uma fraude, cometeu um crime tributário, cometeu um crime ambiental e recebeu uma multa bilionária, sei lá, 10, 20 vezes o valor de mercado dela, ninguém vai ser chamado, olha, ficou devendo, a empresa quebrou e ficou devendo aqui, vem pagar, como acontece no caso de limitadas, né, quando invadem o patrimônio pessoal. Então não existe isso. Isso dá uma enorme vantagem para você que vai investir numa companhia aberta, porque você não tem os riscos de perder seu patrimônio, de ter o seu patrimônio pessoal invadido, etc. E você, em tese, tem os mesmos benefícios de um controlador, por exemplo, ou de um acionista inicial, a pessoa que entrou de início na empresa. As ações ordinárias, pessoal, elas são a base, é o que tem que ter. Tá dentro da lei das SAs no Brasil, que é a Lei 6404 de 1976. Essa legislação, assim, nela, a empresa, a companhia aberta, ela não existe. Companhia aberta é aquela que pode ter ações negociadas em bolsa, que pode captar poupança popular, né, que pode captar o seu dinheiro, ela tem esse direito, ela precisa ter pelo menos as ações ordinárias. E uma coisa interessante, em companhias abertas, as ações ordinárias elas só podem ser de um determinado tipo, de uma determinada classe. Não existe variações de direitos de ações ordinárias. Na nossa legislação, ela tem que ter exatamente os mesmos direitos, que são os direitos básicos da sociedade. A ação ordinária na bolsa, ela normalmente é identificada com o númerozinho 3 no ticker dela, Vale 3, Petri 3, e ela tem uma característica mais básica que todo mundo sabe, é que ela tem direito ao voto, tá certo? É a ação do controlador. É aquela ação inicial mesmo, né? A pessoa que criou a empresa é aquela ação que aquela pessoa detém, aquela família detém. E ela tem uma obrigação colocada na lei, né, que é uma proteção espetacular para quem é investidor, é que as ordinárias, elas garantem que não são do grupo de controle, quer dizer, aquelas ordinárias que não estão na mão das pessoas que realmente controlam a empresa. Se a empresa for vendida para um terceiro,
as pessoas que têm ações ordinárias, elas têm que ter, por lei, no mínimo 80% do valor pago. Isso parece que não é grande coisa, mas isso é assim, isso é uma enorme proteção. Porque imagina comigo, você entrou, a pessoa abriu o negócio, cresceu e vendeu um pouquinho de ações ordinárias e você agora é acionista do lado dele. Ele tem 80% das ações, você tem 20%. Se ele recebe uma proposta de venda da parte dele, do controle, pagando um prêmio gigantesco, se ele não fosse obrigado a passar, quer dizer, se a pessoa que está oferecendo não fosse obrigada a pagar a você pelo menos 80%, ele poderia pagar muito mais caro e deixar as suas ações ordinárias que não fazem parte do controle recebendo muito menos. Isso já aconteceu, não com o ordinário, evidente, mas com ações preferenciais, por exemplo, no caso da Aracruz. As pessoas que tinham ações ordinárias receberam R$15, as pessoas que tiveram ações preferenciais receberam R$2, R$3. Essa proteção do que a gente chama de tag along, tá certo, de 80%, essa garantia é fundamental. A gente vai ver como é que funciona nas preferenciais também. Vamos falar das preferenciais agora. Por que elas existem? Imagina que você montou um negócio com 100 milhões de reais. Criou, ele cresceu, muita gente quer entrar no seu negócio, muita gente tem interesse e você precisa fazer um investimento de mais 200 para que a empresa atinja um patamar ainda mais alto. O que você pode fazer? Você não tem dinheiro, você precisa captar. Se você só tivesse ações ordinárias, olha que coisa horrível, você tem 100 ações. 100 milhões de reais, só para fazer uma conta fácil. Você precisa botar mais 200 milhões de reais, mais 200 ações, considerando que os preços são os mesmos. Se as pessoas comprarem 200 e você tiver 100, você vai perder o controle. 2/3 vão estar na mão de terceiros e 1/3 vão estar na sua mão. Só que você não quer isso, você entende que você faz a melhor gestão e etc. Então você não. Só que você não tem. O que você teria que fazer para acompanhar e continuar dono? Poxa, você vai ter um capital de 100 mais 200, são 300. Você teria que ter pelo menos 150 milhões mais um. E nesse caso específico, para você, se você não tem o dinheiro, você acaba não fazendo o investimento, não captando, não aumentando a empresa porque você tem medo de perder o controle. Por isso que foram criadas as ações preferenciais. Ações preferenciais são ações que não têm direito a voto? Não é verdade. Não é assim que funciona. A ação preferencial na lei, ela nasce com direito a voto. Aí você fala, poxa, mas que coisa estranha, eu nunca ouvi falar de uma preferencial com direito a voto. Ela nasce com direito a voto e você tem que tirar esse direito a voto no estatuto. E se a sua companhia for aberta, assim, você fala, caramba, o cara vai entrar, ele não tem direito a voto nenhum, ele bota uma fortuna, ele não tem nenhuma proteção. Não é assim. Se você quiser tirar o direito a voto dessa ação, você precisa dar alguns benefícios para ela. Lógico, se for uma companhia aberta que queira negociar as ações na bolsa. Se quiser negociar as ações na bolsa, precisa dar alguns benefícios que a gente vai discutir agora. Dá uma olhada no nosso slide. Vamos ler aí, gente, os direitos. Direito de participar do dividendo correspondente a pelo menos 25% do lucro líquido, de acordo com o seguinte critério. Prioridade no recebimento até, no mínimo, 3% do valor do patrimônio líquido da ação. Vamos explicar já isso. Quer dizer, não é direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias. Beleza. Isso ou direito de recebimento de dividendo por ação preferencial pelo menos 10% maior do que o atribuído para cada ação ordinária. Ou, o terceiro item, direito de serem incluídos em oferta pública nas mesmas condições do artigo 254. Assegurado o dividendo pelo menos igual das ordinárias. O que ele está dizendo para a gente? Vamos começar pelo terceiro, que é o mais simples. Você quer tirar o direito de voto? Você tem que dar o tag along. Você tem que garantir que pelo menos 80% do valor que for oferecido para compra de controle, alguém, sei lá, vem um gigante que quer comprar você, ele não pode pagar só para o controlador aquela fortuna, ele tem que estender para você em pelo menos 80%. E precisa receber, no mínimo, o mesmo dividendo das ordinárias. Olha que proteção, tá certo? Você, nesse caso específico, você não vai ser passado para trás se tiver uma compra de controle e você vai receber o mesmo dividendo. Se não tiver essa proteção do tag along, pode até ter e você ter mais benefício ainda. Mas se não tiver, você vai ter que pelo menos dar, no mínimo, 10% a mais do que as ordinárias recebem. Esse 10% é o limite mínimo, tá? Ele pode dar mais. Tem algumas empresas que dão 35 vezes mais.
se não me engano a Gol é assim, ou a Azul, eu não sei, mas é que se chama de super preferenciais, né? Então assim, no mínimo é 10%. No primeiro caso, que é o mais interessante, é o seguinte, você tem que distribuir no mínimo 25% de dividendo e você tem que garantir, já aconteceu no Brasil isso com uma empresa bem grande, tá certo? Vamos falar dela já já, no mínimo 3% do patrimônio líquido. 3% do patrimônio líquido não é pouca coisa, gente. Você tem que ver lá o valor do patrimônio líquido da empresa, ver o que ele corresponde das preferenciais e tirar 3% dali. E esse valor precisa ser distribuído para os preferencialistas, no mínimo, tá certo? E, se der para pagar mais do que isso, você precisa pagar a ordinária até o limite que já foi recebido pela preferencial, a partir daí sobe junto. Você não vai receber como preferencialista, você não vai receber menos dividendo do que o ordinarista. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu no Brasil em 2014. Todo mundo lembra que a Petrobras fez uma supercapitalização em 2010. Então o patrimônio dela foi para mais de 300 bilhões de reais. Vamos colocar 300 para fazer uma conta simples. Suponha que metade das ações fossem preferenciais. Não é, tá certo? Mas só para fazer uma conta simples, 150 bi. O que significa isso? Significa que a partir daquele momento que o patrimônio chegou a 300 bi, a Petrobras precisava pagar para as preferenciais, tá certo? Petri 4, obrigatoriamente 3% da parte deles do patrimônio líquido, que por chute estamos colocando aqui 150 bi. 150 bi, 3% dá 4 bi e meio. O que significa isso? Se a Petrobras, o lucro dela for diminuindo, e acabou acontecendo isso, a determinado ponto que não dá para pagar a mesma coisa para preferencialista e ordinarista, quem sofre? O ordinarista. O que aconteceu em 2014? O lucro da Petrobras caiu, mas o patrimônio era gigantesco. Então ela tinha que, para cumprir a regra estatutária dela, essa regra estatutária está no estatuto da Petrobras, ela tinha que pagar uma fortuna para os preferencialistas. Se não me engano, na época era quase 4 bilhões de reais. E ela não tinha, porque o lucro que tinha sido dado, que tinha sido apurado, não era suficiente. Foi pela primeira vez a Petrobras declarou dividendos diferentes ao ANPN. O PN recebeu quase R$1 por ação e o ON, o ordinarista, né, o controlador, recebeu metade. Mas o que eu quero chamar a atenção disso? É que você, preferencialista, você não é controlador, você não está mandando, você não é o governo federal, que é o controlador da Petrobras, você recebeu quase o dobro de dividendos que o controlador. Quer dizer, olha o nível, o tamanho de proteção que a legislação te dá. A empresa teve um problema, ácido de caixa, tudo bem. Quando não tinha mais dinheiro para pagar dividendo, não tinha mais dinheiro para pagar dividendo. Não tem lucro, não tem lucro. Mas enquanto teve lucro, e o lucro não era suficiente para bancar os preferencialistas, meu amigo, primeiro o preferencialista, depois o ordinarista. Eles receberam metade. Não é qualquer um, é o próprio governo federal, dono da empresa, que olha o tamanho, o nível de proteção que nós conseguimos. Então, para a gente encerrar esse vídeo aqui, não ser muito longo, o que eu quis mostrar para vocês aqui? Para vocês participarem da vida social das companhias, receberem dividendo, etc. É um nível de proteção dado por uma legislação muito boa. A lei das SAs brasileira é uma lei bastante moderna, bem interessante, que dá uma segurança para que você consiga investir, ainda que você nunca tenha visto aquele pessoal da direção, nunca tenha frequentado uma assembleia e não conheça os controladores. Você pode colocar dinheiro ali, coisa que você jamais faria se fosse num investimento privado seu, né? O cara que vai construir um prédio, eu dou um dinheiro para ele. O cara vai querer abrir uma franquia, eu dou dinheiro para ele. Não é assim que funciona. É muito difícil. No caso do mercado de ações, não é. Então, assim, por isso, né, que é tão importante as pessoas entenderem como funciona o mercado de ações, porque é a forma que você tem de participar efetivamente do crescimento do país, com elevado grau de proteção, tá certo? A fraudes, etc. E elevado grau de proteção a um eventual desequilíbrio entre quem criou a empresa, quem é controlador, quem manda e você. É óbvio que, infelizmente, pode existir fraude minoritária, essas coisas acontecem no mundo inteiro, é uma pena, mas o investidor tem, além das proteções legais, além das proteções que estão na lei, ele tem a possibilidade de vender ações. Então, assim, por mais que você seja enganado um trimestre, outro trimestre, não se sinta bem ou não confie na administração, você sempre tem a possibilidade de, olha, não confio mais nesse negócio, eu vendo. Dado que você fez uma diversificação de 10, 15, 20 empresas, tá certo? Se aconteceu alguma coisa errada em uma, você perdeu, o poder que você tem de simplesmente se desligar daquela companhia com uma ordem de venda, isso é um poder espetacular.